novamente, eu estou aqui para acompanhar vocês em mais uma aula dessa parte prática do nosso curso. Na aula anterior, a gente fez uma análise de dados simples utilizando o Python, e hoje a gente vai continuar trabalhando exatamente com aquela mesma base de dados, só que pelo Excel. E isso é muito importante porque quando a gente fala em análise de dados, muita gente pensa logo em programação, bibliotecas, código e coisas do tipo. Só que na prática, existem muitas situações em que ferramentas mais visuais, como o Excel, também são extremamente úteis. Então, a proposta da aula de hoje é justamente mostrar que a lógica da análise continua existindo mesmo quando a ferramenta muda. Mas antes de partir para essa prática, novamente, eu também tenho um pouco de teoria para passar aqui para vocês, então vamos lá. Quando a gente fala em visualização de dados, a gente está falando basicamente em transformar números brutos em informações visuais. Ou seja, ao invés de olhar só para aquela tabela cheia de linhas e colunas, a gente usa elementos visuais, como gráficos, mapas e painéis, para facilitar o entendimento daquelas informações. E isso é muito importante porque, muitas vezes, só olhando para os números puros, digamos assim, a gente até consegue encontrar alguma informação ou outra, mas o processo fica mais lento e bem menos intuitivo. E quando esses dados são colocados em um formato mais visual, fica muito mais fácil perceber padrões, tendências, diferenças entre as categorias e até valores atípicos, que seriam valores que fogem muito do comportamento esperado. Então, a visualização de dados, ela reduz o esforço cognitivo, ou seja, exige menos esforço mental para interpretar uma informação, e por isso que ela é tão importante para a tomada de decisão. Agora, vamos falar melhor sobre os tipos de gráficos. Cada tipo de gráfico costuma funcionar melhor para um objetivo específico. Por exemplo, os gráficos de barras ou de colunas são provavelmente os mais conhecidos e também os mais usados, e eles são muito bons quando a gente quer comparar valores entre categorias diferentes. Então, no exemplo da locadora de filmes, se eu quero comparar quanto cada gênero de filme faturou, esse tipo de gráfico funciona muito bem. Os gráficos de linha já são melhores quando o objetivo é mostrar a evolução ao longo do tempo. Então, eles são muito usados para comparar e acompanhar crescimento, queda, tendências, variações ao longo do tempo e por aí vai. Já os gráficos de pixel ou de rosca, eles costumam ser usados quando a gente quer mostrar proporções, ou seja, partes que formam um todo. Por exemplo, voltando para o caso da locadora, qual porcentagem do faturamento total veio de cada categoria de filme? Os gráficos de dispersão são úteis quando a gente quer observar a relação entre duas variáveis numéricas, e o gráfico de Pareto é usado quando a gente quer identificar quais fatores têm maior impacto sobre um total, seguindo aquela regra de 80-20. 80% dos efeitos vem de 20% das causas. A gente tem mais alguns gráficos aqui, eu vou tentar não me estender muito nessa parte. Nós temos o mapa do calor, que utiliza cores para demonstrar a intensidade de valores. O histograma, que é parecido com o de colunas, só que é mais usado para mostrar a distribuição de frequência de dados em intervalos. O tree map, que é usado para mostrar proporções e hierarquias usando retângulos de tamanhos diferentes. É um tipo de gráfico mais visual, mais compacto. O gráfico de caixa, ou box plot, é muito usado quando a gente quer analisar a distribuição de dados, observando a mediana, variações, valores atípicos. E o gráfico de radar, que compara múltiplos dados a partir de um ponto central. Ele costuma aparecer mais quando a gente quer comparar perfis, desempenhos ou características diferentes de um mesmo conjunto. Para essa aula de hoje, só para deixar claro, a gente não vai usar todos esses tipos de gráficos, porque o nosso foco é uma análise mais simples e introdutória. Mas é importante conhecer essas possibilidades aqui, porque isso ajuda a entender que existe todo um motivo por trás da escolha de cada gráfico. E falando em escolhas, um critério crucial para se levar em consideração na hora de escolher um tipo de gráfico é o objetivo da sua análise. Por exemplo, se eu quero comparar categorias, gráficos de barra e de coluna costumam funcionar muito bem. Se eu quero mostrar tendências ao longo do tempo,
gráficos de linha ou de área geralmente são mais adequados. Para mostrar a composição, ou seja, partes de um todo, eu posso pensar em gráficos de pizza, rosca ou tree map. Para distribuição, histogramas ou gráficos de caixa fazem mais sentido. E se eu quero explorar relação ou correlação entre variáveis, um gráfico de dispersão pode ser uma boa escolha. E além disso, o tipo de variável também é relevante para essa decisão. Dados categóricos funcionam muito bem em barras. Já dados contínuos ou séries temporais costumam funcionar melhor em linhas ou dispersão. E por fim, é sempre importante pensar também na praticidade. Não adianta criar um gráfico cheio de efeito, cheio de informação, se ele acaba confundindo mais do que ajudando. Ou utilizar sempre o mesmo tipo de gráfico, mesmo que ele não facilite a visualização de certos tipos de dados. Por aqui é isso, gente. Agora vamos para a prática. Bom, eu já estou aqui com o nosso arquivo aberto no Excel e, como vocês podem ver pelas primeiras linhas, é exatamente a mesma base usada na aula anterior, a nossa base da locadora de filmes fictícia, né? A gente tem exatamente as mesmas colunas, ID, filme, gênero, ano de lançamento, preço de locação e unidades locadas. Então, mesmo sem a parte do código, a primeira etapa continua sendo a mesma, que é entender o que existe na nossa base e pensar no que realmente é útil para responder as perguntas que a gente quer fazer. No nosso caso, as perguntas vão ser as mesmas. A gente quer descobrir qual foi o faturamento total da locadora nesses 3 meses, qual categoria teve mais locações e qual foi a mais rentável, né? Então, pensando nisso, dá para perceber novamente que as colunas de ano de lançamento e a coluna de ID não vão ser muito úteis para a nossa análise. Eu poderia até já ocultar elas aqui para deixar a tabela mais limpa dessa forma, mas eu vou deixá-las à mostra por enquanto. E, novamente, a coluna de gênero, preço de locação e unidades locadas, elas vão ser muito úteis para o nosso projeto, né? E eu vou fazer também uma visualização bem simples utilizando essa coluna de filmes aqui. Mas ok, agora, a primeira coisa que a gente vai fazer de fato é criar a nossa coluna de faturamento, né? Assim como a gente fez no Python. E para isso, eu vou começar escrevendo o nosso título nessa célula aqui. E na célula logo abaixo desse título, eu vou começar digitando uma fórmula com um sinal de igual. E como vocês sabem, né, essa coluna de faturamento ela é feita baseada na multiplicação entre as células da coluna de preço e as células da coluna de unidades locadas, né? Então, fazendo isso, eu vou clicar nessa célula aqui, vou utilizar o asterisco, que é o nosso símbolo de multiplicação no Excel, e vou clicar na célula seguinte. Depois disso, é só pressionar Enter e pronto. O cálculo já é feito automaticamente. Agora, para que eu não precise repetir todo esse processo de forma manual, em todas essas células aqui, basta clicar na célula que já tem a fórmula, vir no canto inferior direito, aqui onde aparece esse maisinho, e arrastar para baixo. Pronto. Todos os cálculos são feitos de forma automática. E a parte mais interessante é que se eu alterar alguma coisa aqui, né, vamos tentar alterar esse valor, ele já é atualizado automaticamente também. Eu dei uma ajeitada aqui no design da nossa coluna, né? Agora tá mais bonitinho. E a partir daqui, a gente já pode responder a primeira pergunta da nossa análise novamente, que é sobre o valor total do faturamento da nossa locadora, né? Então, para isso, eu vou descer aqui até o final da nossa coluna de faturamento e eu vou usar uma função muito conhecida do Excel, que é a função soma. Basta digitar o igual de novo e digitar aqui para achar a nossa função soma. Ela basicamente vai fazer o quê? Ela vai somar todos os valores que eu reuni aqui dentro desse parênteses, né? Então, eu vou selecionar os valores desejados e aí é só apertar Enter. A gente recebeu aqui o valor 7.081, que é o mesmo número que a gente encontrou na aula passada com o Python. Agora eu vou colocar um títulozinho aqui para indicar o que esse número significa, né? Faturamento
total. E para deixar mais legível e mais organizado, eu também posso formatar esse número para moeda. Isso fica bem melhor. Eu vou fazer isso também com todos os outros números que estão relacionados a dinheiro. Aqui, perfeito. E a partir disso aqui, a gente agora pode fazer o nosso primeiro gráfico simples, representando o faturamento de cada filme, olha. A gente vai selecionar essas duas colunas aqui, ó, a coluna de filmes e a coluna de faturamento. Vou fazer isso aqui. Para selecionar as duas colunas ao mesmo tempo, basta pressionar o botão de Ctrl enquanto você seleciona e vai clicar aqui em gráficos, mais especificamente no gráfico de colunas. Perfeito. Nosso gráfico completo aqui para a gente. Vou só ajeitar um pouquinho aqui o tamanho, porque é um gráfico muito grande, né? A gente tem aqui 20 filmes, então vai ficar um gráfico bem extenso. Vou aproveitar também para editar algumas coisas aqui. Vamos formatar a série de dados e diminuir um pouco a largura do espaçamento. Vou diminuir aqui para 100%. Pronto. Agora sim, a gente tem o nosso gráfico aqui do faturamento de cada um dos filmes da nossa tabela. Bom, a gente poderia ter feito essa análise direto dentro da tabela, mas com essa informação mais visual, né, é muito mais simples de perceber algumas coisas. Por exemplo, nesse gráfico dá para perceber que 2 filmes acabaram se destacando muito, né, no faturamento. Foram o Vingadores Ultimato e o Duro de Matar. E alguns filmes acabaram não sendo muito valorizados, infelizmente, né? Como, por exemplo, Up e Altas Aventuras aqui, que, se eu não me engano, foi o único a não atingir a marca de R$200 de faturamento. Ok, gente, fizemos essa análise mais individual, analisando o faturamento de cada um dos 20 filmes da nossa tabela. Agora a gente pode partir para as nossas análises mais específicas, agrupando os nossos dados por gênero de filme. E para isso, a gente vai precisar da ajuda de uma ferramenta muito útil do Excel, que são as tabelas dinâmicas. Vamos começar selecionando toda a nossa tabela, menos essa parte do faturamento total. Depois vamos aqui em cima em Inserir, clicar em Tabela Dinâmica. Ok. Fomos direcionados para uma outra aba do Excel, onde a gente tem a nossa tabela dinâmica vazia, e na direita um painel com os campos da nossa tabela. Para essa primeira tabela dinâmica, eu quero fazer o faturamento por categoria de filme. Então, na área de linhas, eu quero colocar o campo gênero, e nessa área de valores, eu vou colocar faturamento. Perfeito. A gente já tem aqui a nossa tabela resumida. E agora, para fazer a nossa tabela de vendas por categoria, é um processo muito parecido. Opa! A gente vai duplicar essa tabela aqui. Só que, ao invés dessa parte de faturamento, eu vou substituir esse valor por unidades locadas. E pronto. A gente já tem as nossas duas tabelas prontinhas para a gente. E só mais um detalhe aqui, a gente pode ainda classificar essas duas tabelas do maior para o menor. Assim já dá para ver de cara qual que é a categoria que está no topo nessas duas unidades. E com essas tabelas dinâmicas prontas, a gente pode partir para a visualização com gráfico. Para representar o faturamento por gênero de filme, a gente vai fazer primeiramente um gráfico de colunas. Porque, como a gente viu na parte teórica da aula, gráficos de barra ou de colunas geralmente são muito úteis quando o nosso objetivo é comparar valores entre categorias. Então, tendo a nossa primeira tabela aqui selecionada, a gente vai para a aba de Inserir e vai selecionar o nosso gráfico desejado. Eu vou escolher aqui um gráfico de colunas 3D. Vou apenas ajustar um pouco ele aqui
E é muito importante também colocar um título informativo no seu gráfico. No nosso caso aqui, esse gráfico representa o faturamento por categoria. E pronto. Assim a gente já consegue enxergar de uma forma muito mais rápida a diferença entre as categorias. Fica bem nítido visualmente que uma delas se destaca, né? Claramente a coluna de ação é a maior de todas, o que significa que ela teve um maior faturamento, o que só confirma o que a gente já sabia pelo nosso resumo da tabela dinâmica. Aqui eu estou apenas ajustando as cores de cada coluna da nossa tabela para dar mais destaque para cada categoria. Esse é o nosso gráfico de colunas. Agora, a gente vai fazer um outro gráfico com base nesses mesmos dados, só que com um formato diferente. A gente vai fazer esse mesmo processo aqui, só que na hora de escolher o tipo de gráfico, eu vou escolher um gráfico de pizza. A gente vai inserir ele aqui. Novamente, trocar o título. Como esse gráfico representa o mesmo conjunto de informações, ele vai ter o mesmo nome. Faturamento por categoria. Prontinho. Eu vou apenas mudar aqui a cor dessa coluna para combinar com as cores desse outro gráfico. E perfeito. Isso representa duas formas diferentes de visualizar o mesmo conjunto de informações. E agora a gente vai partir para a nossa outra tabela dinâmica. E para representar a nossa tabela de unidades locadas por categoria de filme, a gente pode inserir um outro gráfico de pizza. Vamos só reajustar um pouquinho aqui o tamanho dele. Em relação ao título, nós vamos chamar ele de locações por categoria. E com ele é possível fazer comparações entre o faturamento e as vendas de cada categoria. Perceba que eles são muito semelhantes, mas a gente pode colocar porcentagens neles utilizando essa função aqui de estilos. E dessa forma, as porcentagens auxiliam a gente a dar mais precisão para a análise. Perceba que mesmo com esses percentuais, dá para ver que é uma diferença mínima entre os dois gráficos e entre as partes. E essa diferença seria muito mais difícil de analisar sem a ajuda desses gráficos. Então é isso, gente. Essas são as nossas análises no Excel. Recapitulando tudo o que a gente fez aqui hoje, a gente observou a nossa estrutura da nossa base, criou uma nova coluna chamada faturamento, multiplicando as colunas de preço de locação por unidades locadas. Depois a gente fez um gráfico de colunas com o faturamento de cada filme e percebeu alguns pontos interessantes a partir disso. Em seguida, a gente usou tabelas dinâmicas para resumir dados e transformar essas informações em interpretações visuais, facilitando muito a interpretação e a leitura. E percebam que, mesmo saindo do Python e indo para uma nova ferramenta, no caso o Excel, a lógica da análise continua muito parecida. O que mudou foi basicamente a ferramenta utilizada e a forma como a gente interagiu com ela. Então, é isso, gente. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero também que tenham aprendido algo a partir dessas aulas práticas, porque na próxima aula a gente vai seguir para o último módulo do nosso curso. E nesse novo módulo a gente vai falar sobre carreiras na área da ciência de dados, explorando algumas profissões nesse universo e também competências importantes para se destacar nele. Eu espero vocês lá.